Bem-vindo a todos. Vamos iniciar o nosso webinar. Meu nome é Nilson Giger, eu sou diretor da Water Services and Technologies e o webinar de hoje vai ser sobre estimativa da recarga de aquíferos por meio de modelagem hidrológica integrada. Esse trabalho foi feito com a ajuda dos meus colegas Jonathan Oliveira e a engenheira Sofia Varela. O webinar está sendo oferecido em conjunto com a DHI, que é a desenvolvedora do software MikeShi, que nós vamos apresentar, e com a Hydroinfo, que é a representante da DHI no Brasil, em termos de venda de software e serviços. Então vamos começar com o ciclo hidrológico, todo mundo já conhece essa figurinha, mas basicamente o ciclo hidrológico tem vários componentes: a precipitação, que se transforma em escoamento superficial. Esse escoamento superficial vai para os rios e lagos. Das superfícies de água tem a evaporação direta, que volta à atmosfera, ou tem evaporação que antes pega pelas plantas e aí se transforma em evapotranspiração. O que sobra infiltra, tanto para uma infiltração alimentando os lençóis freáticos mais superficiais, que acabam descarregando de novo para formar o fluxo de base em rios, lagos ou para os oceanos, quanto para alimentar os aquíferos mais profundos, que acabam se descarregando também, seja no oceano, seja algum corpo de água superficial. Como o ciclo hidrológico tem vários componentes, existem diferentes profissionais que trabalham com isso. E cada profissional tem uma visão diferente. Então, por exemplo, um hidrogeólogo, a visão dele é, a partir do lençol freático, o que ocorre? Então, ele se preocupa com os materiais geológicos, as condições de contorno geralmente são simplesmente a recarga para o lençol freático. Essa recarga já é o resultado líquido entre precipitação, menos escoamento superficial, menos evaporação, evapotranspiração. E aí é o que chega no lençol freático. Os rios e lagos são meros fontes e sumidouros. É um ponto de troca de água, mas não necessariamente também o hidrogeólogo verifica qual é o fluxo, qual é a altura de escoamento e a vazão nos rios. É simplesmente uma fonte ou um sumidouro. Alguns modelos hidrogeológicos levam um pouquinho mais, que eles calculam a zona não saturada, como o FIFLOW, por exemplo, mas também não trata a parte superficial. Já na visão de um hidrólogo, ele sim trata a parte superficial, calcula o escoamento superficial, calcula a evapotranspiração, e o que vai para o lençol freático, aí sim é uma fonte ou sumidouro. A parte da zona não saturada, já, por exemplo, os agrônomos já se preocupam porque não querem desperdiçar água para irrigação e querem ter certeza que as plantas têm água suficiente para sobreviverem. Então, eles se preocupam com a zona não saturada. Já o engenheiro hidráulico, ele não interessa muito o que acontece com a água, da onde vem a água do fluxo de base, por exemplo, ou até mesmo o modelo hidrológico, como que a água chega no rio. Mas ele tem no máximo um modelo chuva-vazão, e a preocupação dele é saber se toda essa água vai caber na calha, se vai ter uma zona de cheia, de enchente ou não. Então ele verifica mais a obra hidráulica em si. Isso aí, historicamente, pela formação dos profissionais e pelo conhecimento, geralmente é tratado os diferentes processos em partes isoladas. O hidrogeólogo, por exemplo, esse aqui é um exemplo feito na Serra da Moeda, numa mineração, dá para ver a cava de mineração nessa região. E o objetivo desse modelo feito com o FIFLOW era saber essa cava, qual seria o impacto causado nos rios da região.
Então, esse modelo foi feito em FeeFlow. Aqui dá para ver a malha do FeeFlow, onde existe um refinamento maior ao longo dos rios. Aqui também nós temos um refinamento maior nessas linhas mais retas aqui, que representam falhas, e também perto da cava. As condições de contorno, então, foram os rios, a recarga e as saídas ou entradas laterais do aquífero. Como é típico em modelos hidrogeológicos, nesse caso, aqui a recarga foi determinada baseada na geologia local. Então, aqui nós temos, por exemplo, formação barreira, formação batatal, que é bem menos condutiva do que outras formações. E aí, tipicamente, a maioria dos modelos do quadrilátero ferrífero utilizam a geologia como base para determinar a recarga, assumindo uma porcentagem da precipitação média anual ou mensal. Então, aqui, por exemplo, no Batatal, 4% em filtro, o resto vai para escoamento superficial. Já numa formação ferrífera, estimado 36% da recarga da precipitação média anual se transforma em recarga. Então, tipicamente, é como isso é tratado em modelos hidrogeológicos. E um pouco, às vezes, do uso do solo também. Faz uma mistura entre geologia e uso do solo. Por exemplo, aqui, onde estava aberta a cava, teve uma recarga considerada um pouco maior. Agora, na modelagem integrada, todos esses processos são levados em conta conjuntamente. Precipitação, infiltração, evapotranspiração, escoamento superficial, a troca com os cursos de água, efetivamente da parte da infiltração, quanto vai recarregar o aquífero, e toda a parte de fluxo de água subterrânea. Modelos hidrogeológicos típicos se preocupam com essa parte, e tudo que ocorre acima é só uma troca entrando ou saindo do lençol freático. Não se preocupa com a parte de cima. Típicos modelos que vocês já ouviram falar, Vision ModFlow, a família do ModFlow em geral, sendo que a interface gráfica Vision ModFlow é bem conhecida, ou do SGS Model Muse, ou o modelo FeeFlow da DHI. Já modelos de água superficial, eles envolvem a parte de quanto da precipitação se transforma em escoamento superficial, calcula a evapotranspiração e o fluxo nos rios, e o que é perdido para o aquífero é um sumidouro de água. Típicos modelos REC HMS, do US Corp of Engineers, o Mike Hydrobasin, que é da DHI, o SWAT. Então, esses são os modelos de escoamento superficial. Já numa modelagem integrada, então ele se preocupa com o volume todo. E aí, por exemplo, tem um SWAT ModFlow, que é a combinação do SWAT, que faz escoamento superficial, ou a parte superficial, com o ModFlow, que faz a parte subterrânea. Existe um outro modelo GS Flow, do SGS também. Um modelo que está ficando cada vez mais popular é o ModFlow One Water Hydrologic Model. O HydroGeosphere é um modelo bem completo, ele leva em conta todos os processos de uma maneira simultânea, de uma empresa canadense em particular, e é talvez o mais moderno hoje, só que ele tem um grande problema, ele tenta resolver tudo de uma vez, e a capacidade computacional realmente é muito intensa para os dias de hoje. Você consegue, em vez de simular toda uma bacia hidrográfica, você vai simular 300 por 300 metros, aí não adianta. E o modelo Mike Shi, da DHI, ele
faz a modelagem de todos os processos de uma forma explícita, ou seja, resolve o fluxo no rio, separado do fluxo de água subterrânea, separado da evapotranspiração. Só que ele tem uma maneira bastante inteligente de conectar esses diferentes processos, tornando viável, em termos de esforço computacional e tempo, a utilização, a simulação de todos os processos para grandes áreas. Então, hoje, eu diria que é um dos modelos mais populares para esse tipo de aplicação. MikeShi foi desenvolvido pela DHI, ele leva em conta todos os processos, a precipitação, ele é o único que ele não calcula. Você tem que fornecer para ele a distribuição de precipitação. A partir daí, o próprio MikeShi calcula. Então, ele calcula o processo de evapotranspiração, e isso aí leva em conta que tipo de vegetação existe, e leva em conta também, ele tem vários modelos de cálculo de evapotranspiração, alguns simples, alguns mais complexos. Ele calcula o fluxo na zona não saturada, seja pelo modelo mais complexo, que é a equação de Richards, seja por método simplificado, como de uma camada ou de duas camadas. O fluxo saturado de água subterrânea, ele tem um modelo de diferenças finitas bem equivalente ao mod flow dentro dele. Fluxo de rios e lagos, ele usa o antigo Mike 11, agora a DHI mudou o nome para Mike River, para calcular o fluxo em rios e lagos com diferentes estruturas hidráulicas, diferentes seções hidráulicas do rio. Fluxo superficial e inundações, ele tem um modelo de escoamento superficial que permite você calcular áreas inundáveis. E também, não só a parte de fluxo, mas ele tem também a parte de qualidade integrada. Então, você faz uma irrigação, uma fértil irrigação do solo, e aí ele vai trazer essa contaminação para a água subterrânea, eventualmente trazer para o rio e escoar a contaminação pelo rio. Então, é uma qualidade de água também em todos os processos. Bom, sempre a pergunta é, no modelo integrado, acaba não sendo viável porque requer muitos parâmetros. Nós vamos ver um exemplo aqui que, apesar de requerer muitos parâmetros, ainda assim, muitas vezes vale a pena estimar esses parâmetros e levar em conta todos os processos, do que, por falta de parâmetros, não ou simplificar demais e não tentar simular os processos. Então, no MikeShi, você pode usar o MikeShi só para calcular precipitação e escoamento superficial. Não quero calcular mais nada. Você desligaria os outros processos. Então, aqui estão os processos calculados para o MikeShi. Eu posso usar o MikeShi num processo igual ao SWAT, onde eu vou calcular só o escoamento superficial e o escoamento em rios e lagos. Aí eu vou ligar só esses dois. Eu posso usar também para calcular isso e mais o escoamento na zona não saturada, por exemplo, para um cálculo de irrigação. Ou eu posso calcular a evapotranspiração e posso calcular fluxo saturado. Então, eu posso calcular o ciclo hidrológico todo, mas eu posso simplificar só para alguns processos. Cada processo que você abre aqui, ele vai abrir os parâmetros que é necessário para aquele processo. Então, para escoamento superficial, você precisa entrar a topografia, claro, mas também o número de Manning, o coeficiente de armazenamento, de detenção, se tem um solo muito ondulado, às vezes, em vez de ele escoar, ele vai ficando poças d'água, então tem esse detention storage. E initial water depth, quanto que precisa de profundidade para começar a infiltrar. Se você leva em conta o processo de fluxo em rios e lagos, aí você já vai precisar de uma série de parâmetros descrevendo esse rio. Zona não saturada, aí você pode levar em conta ou Richards Equation, quantas camadas você quiser, ou método simplificado. Evapotranspiração, aí você já precisa dar a taxa de precipitação, a evapotranspiração de referência,
e o tipo de cobertura vegetal. O fluxo de água subterrânea, você tem que dar todas as camadas geológicas e as propriedades dessas camadas em 3D. Vamos mostrar um exemplo de aplicação numa região que é interessante, é parecido com o Nordeste brasileiro, fica na parte central do México, no estado de Zacatecas. E essa aplicação eu chamo interessante porque ela mostra duas coisas. A importância de se usar um modelo integrado para cálculo de recarga para entrada de modelos de água subterrânea, mas também porque mostra que em zonas semiáridas, como o Nordeste, por exemplo, levar em conta eventos individuais de áreas de precipitação é importante. E às vezes você tem um comportamento totalmente diferente do que se você levar em conta só a recarga média anual. Então vamos ver o que a gente usou nesse exemplo para cada parâmetro do Mike-Chi, para ver que é bem aplicável. Primeira coisa que ele pede é o domínio e a malha do modelo. Nesse caso, já havia sido feito, aqui do lado esquerdo está mostrando, um modelo que foi feito com o FIFLOW, inicialmente, para o cálculo de água subterrânea. Nesse modelo FIFLOW, dá para notar algumas coisas. Essas linhas aqui são zonas de falha, que foram discretizadas de uma maneira mais refinada aqui para levar em conta a importância de se levar em conta o fluxo através dessas falhas, preferencial através dessas falhas. Também foi refinado, um maior refinamento na área de interesse aqui, na área do empreendimento que estava sendo feito. Em seção, nós temos esse tipo de seção. Já do lado direito, nós temos a malha utilizada pelo Mike-Chi. O Mike-Chi tem uma limitação. Ele requer uma malha quadrada, não pode nem ser retangular. De formas que você não consegue discretizar mais numa área de interesse do que na outra. Então ele tem que ser uma malha quadrada em todo o local. Nesse caso, nós utilizamos células de 200 por 200 metros e pusemos toda a área modelada pelo FIFLOW. O objetivo desse modelo eram dois, que nós vamos ver. Um era prover estimativas de recarga para entrar no FIFLOW, que é o modelo mais refinado para o cálculo da água subterrânea, mas com a fraqueza que o FIFLOW requer como condição de contorno a recarga. Esse modelo vai calcular a recarga e vai entrar como condição de contorno para o FIFLOW. Como o principal objetivo não era calcular o fluxo de água subterrânea, nós simplificamos para 6 camadas aqui na área subterrânea. E o modelo foi feito de uma maneira transiente, simulando 2001, os dados de 2001 a 2014. Bom, o segundo parâmetro de entrada que você tem que estar no FIFLOW, no Mike-Chi, é a topografia. Então, nesse caso, entramos na topografia. As altitudes lá variam de 2.000 a 2.300 metros acima do nível do mar. O clima é árido a semiárido. A temperatura vai de 2 a 32 graus. E a precipitação média anual é 500 milímetros por ano. Bastante concentrado nos períodos de junho a setembro. Então, a topografia não varia muito na região. Outra parte que você tem que dar para o modelo são as condições de contorno para a parte saturada, para a parte hidrogeológica. Entramos como condição de contorno praticamente fluxo zero em algumas regiões que eram divisor topográfico, e em outras regiões general head boundary, que é uma condição de contorno de fluxo controlado pela carga. E para a zona saturada temos que entrar então diferentes camadas geológicas, e cada camada geológica requer a condutividade hidráulica, vertical, horizontal, armazenamento específico e porosidade eficaz.
Então, para isso, nesse caso, o trabalho já tinha sido feito para a gente, porque o modelo FIFlow que já tinha sido feito determinou ou já tinha sido calibrado da melhor maneira possível e utilizar a litologia local para determinar essa distribuição de condutividades hidráulicas. Então, nós só importamos do FIFlow para dentro do Mike essas diferentes propriedades em diferentes camadas do modelo. Outro parâmetro, o próximo parâmetro é a precipitação, as taxas de precipitação. Então, nesse caso, ocorreu um caso interessante, nós tínhamos 8 estações meteorológicas na região e somente 2 estações que ocorriam dentro da área do modelo. Esse é um problema comum, nós fizemos um trabalho em Carajás, por exemplo, há uns 2 anos atrás, e lá só tínhamos uma estação meteorológica de toda a região. E a gente sabe que a precipitação varia de região para região. Então, nas duas precipitações, nas duas estações meteorológicas que ocorriam dentro da área, nós temos uma correlação, mas não é tão exata, de uma estação para outra. Numa estação 2008, teve uma recarga considerável, uma precipitação considerável, e na outra estação, Vila Gonzales, já não teve, por exemplo. Bom, uma parte, no ModFlow, o que eles fizeram? Tipicamente, utilizaram a recarga como uma porcentagem da precipitação média anual. Então, a recarga ficou praticamente constante em toda a área, a não ser na área do empreendimento, onde eles iam fazer algumas escavações, uma mina. Então, eles puseram uma recarga um pouco maior. Mas, tipicamente, seria a distribuição que foi adotada no FIFlow. No nosso caso, se a gente fosse pegar a precipitação média anual e dividisse em polígonos de Thyssen, considerando as duas estações, nós teríamos uma precipitação de um lado, uma precipitação do outro. Fazendo o cálculo das recargas, que nós já vamos ver em um minuto, como que foi essa distribuição, a gente vê que tem uma variação, dependendo do tipo de solo, cobertura, que vamos ver em um minuto, mas o importante nesse momento é ver que, se nós utilizarmos somente as duas estações dentro da área de estudo, nós vamos ter uma forte influência desse lado, tipo de precipitação e de um tipo de recarga, e desse lado é outro, o que não faz muito sentido, porque não existe uma divisão física reta assim. Bom, então a solução é, por que não utilizamos todas as 8 estações e fazemos polígonos de Thyssen mais, pelo menos um pouco mais detalhado, em vez de só 2 estações. Bom, aí nós temos alguns problemas. O primeiro problema que aparece em várias estações, nós temos grandes períodos que não têm dados. Tipicamente, como isso é feito, se você tem várias estações e você faz um preenchimento da falha de dados em estações através de fazer correlação com as estações vizinhas. Nesse caso, também não funcionou muito bem, porque a correlação entre diferentes estações é muito pobre, 0,3 o R². Significa que não é válido você fazer o preenchimento entre várias estações. Então, uma solução que a gente tem usado a partir de então é pegar dados de precipitação a partir de satélite. Então, existe, por exemplo, um muito popular, é o satélite TRMM. Esse satélite TRMM, ele tem dados de precipitação diários no mundo todo, já tem 20 anos de medição. Então, ele é muito bom para pegar a precipitação no mundo todo. Mas em áreas costeiras, ele pode superestimar, porque aí ele tem uma taxa de umidade maior naturalmente, então ele pode superestimar a precipitação. E alguns locais com anomalia atmosférica também
mascar a estimativa. Então, sempre é bom, quando você vai utilizar isso, é fazer uma correlação dos dados reais com os dados do satélite. Então, nesse caso, o que nós fizemos? Geramos 116 estações pluviométricas sintéticas. Elas não existem, mas fizemos uma malha aí de 5 por 5 quilômetros e geramos esse tipo de estação sintética para que a gente consiga jogar uma precipitação distribuída sobre a área. Então, como eu falei, é importante sempre fazer uma correlação dos medidos e calculados pelo satélite. Nós fizemos com todas as 8 estações do lado, e todas elas deu uma correlação razoável, 0,98, 0,97 R², e mostrando assim os picos e tal. Não é perfeito, como a gente vê em alguns anos, mas tem uma correlação razoável, então a estimativa foi validada. Aqui está o resultado do processamento desses dados ao longo de um ano. Então a gente vê ali esses flashes, cada flash é um dia que teve precipitação, e a gente vê a fronte de precipitação se movendo naquele dia, por exemplo. Então a gente vê que vários dias ficou sem precipitação, e esse dia, por exemplo, dia 3 de novembro de 2018, sim, teve uma frente de precipitação, onde choveu aí 2 milímetros aqui, 7,5 milímetros aqui. Então você consegue processar esses dados de forma que você tem uma distribuição de precipitação diária distribuída. Isso foi entrado então como resultado nessa simulação transiente do Mike-Xi, onde diariamente ele foi alimentado com precipitações com passos diários. Essa precipitação média anual, que a gente falou no começo, que era 400, 500 milímetros por ano, ela é vista aqui. A gente vê que então tem uma maior precipitação aqui do que a Nordeste, mas ela é uma precipitação média anual, que é já a média, ou a somatória de todas as precipitações diárias ao longo de um ano. Mas a gente entrou o valor diário. Aí, para calcular a evapotranspiração, primeira coisa, o Mike-Xi requer a evapotranspiração de referência, que por definição quanto teria de evapotranspiração se o solo está, se a planta tem tanta água quanto ela pode consumir, que não é o caso. Então, geralmente, você põe a evapotranspiração de referência e, a partir daí, vai ter um redutor, seja porque não tem precipitação para fornecer água à vontade. Então, para a evapotranspiração de referência, também nós fomos atrás de dados de satélite. E um satélite bastante interessante para usar nesse tipo de informação é o MODIS. O MODIS, satélite da NASA, aqui vocês vão ter esse webinar gravado, depois você pode pegar a referência. Aqui tem a referência de onde você pode pegar esses dados, e ele fornece, então, a evapotranspiração de referência praticamente para todo o globo também. Pegamos os dados e fizemos, então, também a análise desses dados de uma forma diária. A partir daí, tem o tipo de vegetação, que isso aí vai influenciar tanto a cobertura vegetal, tanto na parte de evapotranspiração, quanto água sobra para fazer a infiltração até o lençol freático. A vegetação é caracterizada no Mike-Xi por 2 parâmetros. Um é o índice de área foliar, ou LAI em inglês, Leaf Area Index. Esse índice de área foliar, ele tem uma correlação direta com a capacidade de evapotranspiração real da planta, então é um parâmetro de entrada. Esse índice de área foliar, ele também pode ser obtido através de satélite. Essa aqui é a imagem da onde a gente pegou, do Landsat 8. Então ele te dá uma distribuição
praticamente do tipo de cobertura vegetal, ele mede o índice de área foliar. E o outro parâmetro que o MAICT requer para caracterizar a cobertura vegetal é a profundidade de raiz. Nesse caso, a gente pegou o mapa de distribuição de vegetação do governo, no caso mexicano, e estimamos, através de papers, qual é a profundidade de raiz típica para o tipo de vegetação de uma certa área. Então, por exemplo, para pastos, a profundidade de raiz pastizal natural 0,84. Para essa vegetação halófila, 0,21 centímetros. E aí fizemos essa distribuição da profundidade de raiz. Para o escoamento superficial, ele requer o número de Manning. O número de Manning, nesse caso é 1 sobre N, que a gente está acostumado, que é quanto mais próximo de zero, é mais fácil de escoar. Quanto maior, é mais difícil. Então, nos canais de drenagem, a gente assumiu uma distribuição com um número de Manning maior, porque a água chega lá, ela acaba podendo infiltrar mais. E na parte não saturada, ele requer dois tipos de curva que você precisa dar. Uma é como que a condutividade muda com a saturação. Um solo supersaturado, ele tem a condutividade hidráulica máxima. A partir daí, não dá para diminuir. Conforme o solo vai ficando mais seco, uma parte desse solo é ocupada pelo ar. Então, a água não é livre para passar por todo o canal. Então, a condutividade hidráulica vai diminuindo. Quando o solo é super seco, a condutividade hidráulica vai para zero, porque qualquer água que entrar, o solo retém, não deixa passar nada. Então, você tem que dar essa curva típica, aí baseado no tipo de vegetação, de solo, no tipo de geologia, foi estimado isso, baseado em papers, qual típica curva, e também uma parte de calibração. E a outra parte, outra curva que você tem que dar é como que a saturação varia com a pressão. Então, quanto que a planta tem que fazer de pressão negativa para tirar um pouco de água do solo. Então, tem uma hora que não adianta, você pode aumentar a pressão negativa que o solo não dá mais água. É esse ponto aqui, que é a saturação residual. E quando é zero, quer dizer, na hora que já estiver saturado, qualquer sucçãozinha que você faz, você já tira a água, como se fosse uma seringa de injeção, que você está puxando água. Então, quanto que você tem que puxar a partir disso? É uma curva bastante utilizada pelos agrônomos, porque eles sabem o ponto, tem que saber o ponto de murchamento de uma planta. Cada planta tem a capacidade de sucção máxima, e a partir dali ele não consegue puxar mais água, então ela acaba murchando. Então, é uma típica curva utilizada pelos agrônomos. Então, o resultado, estimativa de recarga. Lembrando, no FIFLOW foi utilizada essa aqui e o MAICT deu essa distribuição. Essa distribuição é a média anual de recarga que tem a influência da cobertura vegetal, da geologia, da topografia, escoamento superficial. A gente vê aqui nessas áreas mais baixas que formam lagoas. Nesse caso, não tem nenhum rio perene. Eles são todos rios intermitentes, onde na época de chuva eles se formam e depois, ao longo do ano, seca. Nessas áreas aqui, eles formam lagoas e acabam infiltrando tudo. Mas o interessante é o seguinte, essa recarga é uma recarga média anual, que se eu for usar ela para alguns fenômenos, para uma simulação, numa zona árida como essa, pode não dizer nada. Por quê? Vamos ver como que chegou nela. Para se chegar nela, a gente está vendo esse filminho aqui, que ele vai marcar a recarga diária.
Então você vê, esse dia está 0. Mas nesse dia, por exemplo, teve uma recarga. Então ele está passando rápido porque é o ano todo em 15 segundos. Mas a gente vê nesses flashes é onde ele teve recarga só nesses dias. O resto do tempo a evapotranspiração foi maior do que a precipitação, então, e o escoamento superficial também, então não teve recarga efetiva para água subterrânea. E isso aqui é ilustrado nos próximos gráficos. Então, se nós somarmos as recargas, todas as recargas ao longo de 14 anos, em janeiro, nós vamos ter uma recarga média calculada desse valor aqui, a evapotranspiração média e a recarga média calculada. Somarmos para todos os fevereiros de 14 anos, vamos ter essa. Quando a gente soma, então aqui, janeiro, teve precipitação e evapotranspiração. A evapotranspiração foi maior do que a precipitação, 0 de recarga. Média dos meses de março, 0 de recarga. Mês de junho, teve recarga, nesse outro eixo aqui. Então, precipitação média do mês de julho, 100 milímetros. Recarga média do mês de julho, 15 ou 18 milímetros. E a evapotranspiração. Então, nós temos essa distribuição mensal nesse período. Agora, a mesma distribuição mensal também, às vezes, não te dá toda a história. Aqui nós temos a recarga, a precipitação ao longo de todos os anos, e tem essa distribuição, mais em julho, agosto, depois 0 e tal. E aqui a recarga ao longo desses anos. E aí a gente nota alguma coisa interessante. Existem anos, como esse ano 2004, que teve uma recarga bastante grande. Existem anos, como 2005, que teve alguma recarga, mas existem anos, como aqui 2009, onde teve 0 de recarga. Teve precipitação, mas não foi o suficiente para ter alguma recarga. Embora a precipitação média anual de um ano pode ser semelhante a outro, mas a distribuição dessa precipitação é importante. E é importante não na parte mensal, mas o interessante é que é importante na parte de dias. Então aqui a gente vê, por exemplo, um mês em 2005, que é um ano que teve bastante recarga. Nesse dia 1º de agosto, teve uma precipitação razoável. O solo já estava úmido. Logo no dia seguinte, choveu. Quando choveu, aí a zona não saturada passou a ficar mais saturada, a condutividade hidráulica aumentou, permitiu mais passagem de água. Começou a ter recarga. Nesse dia já não choveu tanto, só que como o solo já estava bem úmido, porque já teve uma infiltração, mesmo a recarga pequena, mesmo a precipitação menor, provocou uma recarga grande, porque aí já teve um fluxo de escoamento. E depois parou. Ficou 0 precipitação, 0 recarga, e aqui a mesma coisa. Então você veja que eventos extremos são importantes. E por isso que tem alguns anos que não teve uma sequência de eventos extremos, como em 2009, e, portanto, teve 0 de recarga no ano todo. Já em alguns anos teve 2 ou 3 fenômenos desse e teve recarga. Então, o deserto do Atacama, por exemplo, pode ficar 20 anos sem chover, mas o ano que chove bastante dá recarga suficiente para ter toda a água que eles extraem lá, que não é água fóssil, é água renovável, só que a recarga é muito esparsa. O MACSHI, ele dá o balanço hídrico, então você pode ver, essa é a figurinha de saída do MACSHI, você pode ver a cada mês, ou a cada dia, ou ele consolida a cada ano, ou no período todo de simulação, quanto teve de precipitação num determinado ano, quanto teve de evapotranspiração, quanto sobrou para recarga. Você pode fazer isso diariamente ou mensalmente.
E o segundo objetivo desse projeto foi determinar qual é a segurança se eu colocar uma estrutura lá em diferentes subbacias, qual é o volume total esperado de escoamento superficial em cada subbacia, para eu ver se, por exemplo, eu pôr uma barragem lá, quanto que eu tenho que ter. Então, se eu fosse fazer só na média, eu falo, olha, eu posso ter uma barragem com uma certa altura, porque ele vai aguentar. Só que aí vai chegar um ano como 2005, em que vai ter um escoamento superficial muito mais alto. Então, nesse caso, é importante fazer o cálculo diariamente. Então, vamos pegar uma dessas subbacias, aonde o modelo calculou, a partir de dados diários, mas consolidando mensalmente, você tem uma certa precipitação mensal e você tem esperado um escoamento superficial, que chama net rainfall, precipitação líquida, de 40 milímetros para 50, nesse caso aqui, ou nem isso, 20, ou seja, choveu 50, vai escoar 20. Se você multiplicar pela área da bacia, você vai ter o volume. Você vai ter 20 milímetros pela área, você vai ter o volume. E é o que foi feito aqui, então. Nesse caso aqui não, foi precipitação, nesse caso 60 milímetros, em junho, então, na média você tem isso. E o volume esperado para cada mês. Aí você pode, esse aqui pode ser o médio ou num determinado ano, e aí você fala, não, eu vou fazer minha estrutura para aguentar o máximo de todos os anos. Faz uma simulação de 50 anos e vê o que acontece. Então, resumindo, esses modelos hidrológicos distribuídos permitem o cálculo da recarga, é bem mais realista para poder ser usado como condição de contorno em modelos numéricos. E em zonas semiáridas, esse tipo de abordagem se torna ainda mais relevantes. Então, nos vemos no próximo webinar. Agradeço a presença de todos e até lá.